Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos para o segundo capítulo do livro, né? Eu vou começar já com a leitura, que o título é Restituindo o Referencial das Nossas Almas. Referencial das Nossas Almas. Eu já tirei a palavra, aqui eu pedi direção para Deus, tirei uma palavra, Deus me deu uma palavra e eu vou mostrar para vocês depois. Agora eu vou começar a leitura do livro e vou acompanhando com vocês aqui as referências, tá bom? Agora que você conhece o valor da sua alma, vamos conhecer as medidas de proteção criadas por Deus e entregues ao ser humano para mantê-la em segurança. Eu chamo essas medidas de proteção de berço divino. Afinal, assim como o berço de uma criança a protege, esse berço divino também protege a sua alma e a minha alma da guerra espiritual. Essas medidas precisam ser restituídas à alma até que ela cresça, se desenvolva, se aperfeiçoe e enriqueça, para estar pronta para o que foi criada, que é o casamento com Jesus Cristo, chamado na palavra de Deus de bodas do Cordeiro. Vamos conhecê-las? A primeira referência que o livro traz aqui é em Gênesis, né? Que é a origem de tudo, principalmente da nossa criação. Então, Gênesis 1 aqui no livro, do 26 ao 30, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Continuando aqui a leitura, em Gênesis 2, 7, 8, 15 e 17, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando lemos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, fica claro a criação escalonada que o nosso Deus, o Eterno, fez quando criou todas as coisas. Ele vai criando por etapas. Ele vai criando por etapas que são complementares à anterior,
cria um ambiente propício para a próxima etapa, de tal forma que elas interagem de forma progressiva e crescente. O homem foi a última criação da última etapa. Isso evidencia que Deus estava preparando o ambiente para o ser humano ser desenvolvido. E quando Deus criou o ser humano, ele fez algo que não fez para nenhum outro ser criado por ele até aquele momento. Depois de ter formado o homem, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. A partir daí, o homem tornou-se alma vivente, como está escrito no texto acima. Foi aí que nascemos como seres eternos. Fica claro que eu e você carregamos um tipo de vida diferente dos outros animais. Os animais também têm vida, mas não se tornaram alma vivente. Essa é a grande diferença entre nós e eles. Nós carregamos uma parte divina que foi adquirida pelo sopro divino. A palavra de Deus chama essa parte de alma vivente. Tem uma passagem aqui em Eclesiastes que fala sobre isso, que é Eclesiastes 12, 7. Fala assim: antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. O sopro, o fôlego da vida. Aqui na versão Almeida fala assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós não somos pertencentes aqui, né? Nós somos, como diz lá no primeiro capítulo, nós somos turista, né? E o que é importante? Aquilo que vai voltar. O que vai voltar para Deus? A nossa alma. E se a gente não cuida dela, como que a gente quer voltar? Se a gente não cultivou e não cuidou dela, como que a gente quer voltar para Deus? Deus não vai querer uma alma contaminada, né? E por isso a importância de cuidar da alma. E também diz aqui no capítulo 3, versículo 20, tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó. E aqui no capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 2, fala: vaidade das vaidades. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Então, tudo que a gente tem aqui na Terra é vaidade. O que a gente precisa do necessário. Então, a gente precisa saber qual que é o necessário que Deus quer para a nossa vida. Para que a gente possa estar caminhando com Deus e assim edificando a nossa alma. E aí, continuando a leitura, fala aqui, ó. Imagino que agora fica mais fácil compreender o valor de uma alma. Por um lado, somos criação divina, como todo o restante da criação. Mas por outro, somos um pedaço do Deus Todo-Poderoso. E essa alma, como parte do Deus Todo-Poderoso, precisa de um berço divino para se desenvolver. E Deus formou esse berço assim que criou o ser humano. Vamos ver cada uma das suas 7 partes. Neste ano da restituição, esse berço precisa ser restituído para que o nosso tesouro, nossa alma, seja plenamente protegida da guerra espiritual até o dia de Cristo. A primeira parte do berço está no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa alma como qualquer... A nossa imagem e semelhança. A nossa alma, como qualquer criança recém-nascida, precisa de referencial para seguir. E Deus deu esse referencial. Ele mesmo. Você já percebeu que o diabo mais insiste é justamente em nos dar outro referencial que não seja Deus?
Desde o princípio, ele quer que Deus não seja o nosso referencial, porque assim ele pode levar a nossa alma para onde ele quiser. Quem tem foco não se desvia facilmente de Deus. Quem não tem é presa fácil para qualquer um que queira desviá-lo. A primeira grande fake news da história foi produzida pelo diabo. Ele disse para Eva que Deus não era confiável. Colocou dúvida na cabeça dela sobre o referencial que ela deveria seguir. E o resto é história. Ainda hoje essa mentira está na cabeça da maioria dos seres humanos. Mãe. Oi. Infelizmente, está também dentro da cabeça de uma boa parte dos filhos de Deus. Depois de falar mal do referencial que nossas almas deveriam seguir, evidentemente ele ofereceu um referencial para substituir. Claro que o referencial do diabo jamais vai edificar as nossas almas. Ao contrário, causa um dano irreversível no aqui e agora, bem como pela eternidade afora. Fique longe do referencial do inferno. Eu e você já temos um referencial que é Deus. Quero te dar pelo menos 3 referenciais oferecidos pelo diabo. O primeiro dele, ser independente. As pessoas independentes são reverenciadas neste mundo. Eu e você não nascemos para isso. Somos um ser plural e assim devemos viver. Deus não vive de forma independente. Ele é um ser comunitário. Ademais, quando fomos criados, não o fomos só pela mão divina. No momento da nossa criação, Deus disse: façamos. Isso significa que fomos criados pela família divina, né? E você já sabe quem é a família divina, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ser humano, desde a nossa gênese, é uma obra de equipe. Por isso, diga, não há independência, pois esse não é o nosso referencial de vida. E para afirmar esse primeiro ponto aqui, lá em João 15:5, fala o seguinte: eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Outro livro que fala, que é em Romanos 12:5 também, fala o seguinte, de modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Então, esse negócio de ser independente, de não precisar de ninguém, de não precisar de Deus, é mentira, é uma das maiores mentiras. Nós precisamos sim de Cristo, nós precisamos sim um dos outros, porque nós formamos o corpo de Cristo, né? Então eu vou deixar esses versículos, né, que é João 15:5, para vocês meditarem, e Romanos 12:5, que fala sobre essa questão aqui de ser independente. O segundo ponto aqui da mentira que o diabo coloca, né, desses referenciais aí, você é o quanto você possui. E aqui no texto tá falando aqui, ó, meu Deus, como o ser humano abraçou esse referencial. E a gente sabe que no mundo de hoje é exatamente isso. Se você tem algo, você é valorizado. Se você não tem, você não é nada. Que a maior parte das pessoas hoje valorizam isso, né? Por isso faz tudo para ter coisas nesse mundo.
Esse referencial é tão arraigado no ser humano que as pessoas, quando se convertem, vivem em função de conquistar aquilo que não conseguiram no mundo, pensam que agora, com o poder de Deus, vão ter muitas coisas. E quando isso não acontece, pasmem, muitos deixam a vida com Deus. É igual eu falei lá no primeiro capítulo, a questão da frustração. Como já vimos, Jesus deixou claríssimo que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Lucas 12:15. Diga não para esse referencial. E Lucas 12:15 fala aqui, ó, muito claro. Cadê? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Isso ele fala aqui sobre a parábola do rico insensato. Então, quem quiser meditar, é lá em Lucas 12, a partir do versículo 13, que começa a parábola do rico insensato. O terceiro ponto aqui do referencial do diabo que fala: o importante é o aqui e o agora. Tire a eternidade do dia a dia. Tirar a eternidade do dia a dia é seguramente a forma mais eficaz de fazer uma alma se perder. Uma alma é eterna e precisa de perspectiva eterna para estar em paz. As distrações com este mundo que fazem não levar em conta a eternidade geram toda a sorte de doenças nas almas, desde ansiedade, pensamento pelo medo, peso, pânico, e chegando ao fundo do poço da profunda tristeza interior que estabelece de forma duradoura o desânimo com a vida. Diga não para este referencial. E um livro que fala claramente sobre isso, né, tá em Mateus 6, 19 e 20, que fala o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Vou deixar esse versículo para vocês meditarem depois. E continuando aqui a leitura, fala o seguinte: Deus estava ali no jardim do Éden todos os dias, para que o homem jamais perdesse de vista o referencial. Na nova aliança, Jesus veio em carne e osso para que eu e você jamais perdêssemos de vista o referencial a ser seguido. Falando de si mesmo, Jesus disse que vivia em completa conexão com Deus Pai, e que não tinha onde reinclinar a cabeça. Em Lucas 9:58, que fala exatamente assim: e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha riquezas materiais, a riqueza dele era divina, era eterna, né? E que o reino dele não era deste mundo, em João 18:36. O reino dele é eterno, Salmo 145:13. Isso põe por terra qualquer referencial oferecido pelo diabo. Jesus é o nosso referencial. E nestes dias o Senhor está restituindo de forma completa o referencial de rumo da sua vida. Diga não para qualquer outro referencial que não seja o Senhor na sua vida. Paulo fala claramente para caminharmos olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2. Porque ele é o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, 14. Jesus disse categoricamente que se quisermos ser seus discípulos, devemos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz dia a dia e segui-o. Lucas 9, 23. Então, rumo ao alvo, não se distraia com qualquer outro referencial. Isso é segurança para a nossa alma. E a palavra que eu tirei hoje para falar sobre essa questão do capítulo 2, sobre o referencial, né, que Deus me deu, fala sobre o reinado de Acás. Eu vou ler uma parte aqui e depois eu vou explicar aqui para vocês. Segunda Crônicas 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Baalém. Também queimou incensos no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incensos nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos Sírios, os quais o feriram, levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos e trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. E o que essa passagem traz de reflexão sobre o referencial, né, do segundo capítulo? Acás foi o rei da tribo de Judá, né, de uma das tribos. Ele virou rei com 20 anos e ficou por 16 anos no reinado. E por esses 16 anos, ele fez o que era mal aos olhos de Deus, né? Ele não teve obediência, ele praticou idolatria, ele entregou os seus próprios filhos para fazer sacrifícios. Seus próprios filhos para fazer sacrifícios jogados na fogueira. Porque o referencial dele era outros deuses. E isso fez com que a sua alma sucumbisse, fez com que a sua alma se desviasse do Senhor. Se desviasse do Senhor. Se ele tivesse seguido o seu referencial, com certeza não teria acontecido tudo isso. Mas como ele se preocupou mais com o seu reinado, com suas coisas materiais, do que com a sua alma, né? Ele não procurou a referência de Deus. Ele veio ali da geração das 12 tribos, né, da tribo de Judá, da linhagem ali de Davi. Ele tinha como referência a história de Davi, do rei de Davi, que era servo de Deus. Ele tinha como referência o seu pai, que fez, né, o seu pai já acho que é Jabotão, Joatão, alguma coisa assim. Ele fez bom o que era bom aos olhos do Senhor, o seu pai, mas ele não seguiu os mesmos passos. Ele preferiu desviar a sua alma para outras coisas, né, que fosse da sua própria vaidade, do seu próprio ego. E isso resultou que ele governou por apenas 16 anos e morreu. Ele morreu por volta dos 36 anos. Ele foi rei com 20 anos e por volta dos seus 36 anos ele veio a morrer
porque ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E além de não ter conseguido manter o seu reinado, além de não ter levado nada daquilo que aquelas riquezas com ele, que ele tinha, que ele dava mais valor, ele ainda perdeu a sua alma. Lembrei do nome do pai dele, Joatão. Então, assim, por que ele se perdeu? Porque ele não seguiu o seu referencial. E o afastamento dele foi tão grande a ponto dele sacrificar seus próprios filhos. Sacrificar os seus próprios filhos. E é exatamente assim, quando você começa a pegar referencial do mundo, que o diabo vai te corrompendo, vai corrompendo a sua alma. E essa questão de referencial, gente, é muito, muito importante. Porque isso tá presente no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? Se você começa a consumir coisas que não tem referências a Deus, que não tem, que te aproxima de Deus, automaticamente você vai tendo ali o seu afastamento, a sua alma vai estar se afastando do Senhor. Isso vem com, vamos por uma música secular, isso vem com uma amizade em certos lugares, né? Isso vem com coisas que você assiste, isso é o tempo todo. Então é preciso a gente ficar focado no nosso referencial. O que você tem assistido? O que você tem escutado? Né? O que você tem lido? O que você tem crido? Qual que é o seu referencial no dia a dia? Pode parecer besteira, mas no momento que você acorda, por exemplo, pega o seu celular e você já começa a ver uma coisa aleatória, que não tem nada a ver com Deus, uma coisa que vai te dar ali uma referência do mundo, automaticamente o seu dia, se você observar, ele vai ser influenciado, aquilo vai entrar na sua mente de uma certa forma, né? Isso eu tô dando só um exemplo, né? Então, é importante que nós, desde o momento que nós acordamos ao momento que nós vamos dormir, a gente colocar o nosso referencial em Deus. Pode falar, é fanático, é habitolado. Não é ser fanático nem habitolado, não. É se afastar das obras das trevas, do mal. É nos abster de uma vez por todas daquilo que não nos convém. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Não é porque está aqui no mundo que a gente tem que ir lá e degustar, aproveitar, não. Justamente porque não só as coisas que Deus colocou no mundo, mas entrou o pecado também. E é as coisas que nos afastam a nossa alma de Deus. Então, que essa história do rei Acás, que fica em 2 Crônicas 28, que vocês possam meditar aí, deixa bem claro que o afastamento do Senhor que ele teve, por ele não ter buscado as referências que ele tinha, que é dos seus antepassados, que é do reino de Davi ali, do seu próprio pai, que fazia as coisas que eram bons aos olhos de Deus, e ele decidiu seguir outros referenciais, acabou fazendo com que o seu reinado todo fosse destruído, fosse sucumbido pelas mãos do inimigo, porque ele não focou a sua referência no Senhor. Então que essa mensagem fique aí bem clara para vocês. Aqui no livro também tem para você anotar o seu referencial, tá? Daquilo que está sendo referencial para sua alma. E vamos embora depois pro 3º capítulo. Fiquem com Deus e até a próxima.